Essas são todas as raças extraterrestres que pela primeira vez estarão reunidas em um vídeo do YouTube. Raças essas que, embora sempre fizeram parte da nossa história, estão agora finalmente se revelando para toda a humanidade. Isso porque, se você não passou as últimas semanas morando em uma caverna, deve ter visto que a Terra está passando por uma espécie de Armagedon alienígena. Avistamentos, confirmações do Pentágono. Parece que eu e você vivemos o suficiente para ver tudo isso realmente acontecer. Humanity, and these include unidentified submerged objects in the ocean. We should not turn a blind eye, but instead boldly face this new reality and learn from it. My gosh! They're all going against the wind. The wind's 120 knots from the west. Apesar da mídia querer te convencer de que estamos no meio de uma verdadeira invasão, a verdade é que essa gente tá mais perdida que cego em tiroteio. O que está por detrás dos extraterrestres é algo muito mais profundo do que você pode imaginar. Olha só, embora registros sobre eles são encontrados desde que o mundo é mundo, contraditoriamente do que a mídia fala, eles aparecem principalmente em contextos espirituais, como no Espiritismo, na Bíblia, no Egito, em textos tibetanos ou até mesmo no famoso livro de Enoque. E é nesse contexto que entendemos que aprender sobre cada uma dessas raças é muito mais que uma mera curiosidade, mas é uma imersão pelos mistérios da criação da raça humana e os segredos da origem da nossa própria alma. Porque, convenhamos, é muita ingenuidade ficar dependendo de um governo sujo e materialista para ficar sabendo informações sobre os ETs. Os extraterrestres só revelarão seus segredos quando você abrir as suas portas da percepção, descobrindo que eles sempre estiveram aqui. Descobrir sobre essas raças é desvendar sobre quem coordena toda a vida no nosso planeta, muito além dessa dimensão física. É descobrir sobre sua família cósmica, ou até mesmo quem você foi no passado. E ao final de tudo, vamos, claro, discutir que história é essa que já tem data e hora para essa grande revelação em massa acontecer. Segundo ufólogos, o fenômeno pode indicar que estamos mais próximos do que nunca de um possível contato em massa. Será que estamos à beira de um evento histórico? Mas até chegar a esse dia, é melhor que você já conheça sobre todas as raças extraterrestres explicadas em menos de 27 minutos. Senhor ET, qual a mensagem que você quer deixar para a humanidade? Apenas que busquem conhecimento. Pleiadianos, os extraterrestres que ninguém sai correndo quando aparecem na frente. Vindo das Pleiades, eles são uma das raças que mais tiveram influência na história da humanidade, com relatos sobre as Pleiades na Grécia, Japão, Egito, China, em 3 passagens na Bíblia e em culturas como os maias. Eles dizem claramente que eles acreditavam em seres estelares vindo das Pleiades. Já para os Hopi, um povo indígena do sudoeste dos Estados Unidos, eles relataram que seres espirituais que vieram das Pleiades os ajudaram a ensinar e civilizar o seu povo. Os relatos sobre os Pleiadianos geralmente os descrevem com pele branca, cabelos loiros ou castanhos e medindo entre 1,70 e 2,20 metros de altura, sendo conhecidos também como os alienígenas nórdicos. Automatically looked up to see this. It was stationary, this thing, and it was bright silver in color. I could see the occupants in it. You saw people in it? I saw people in it. There were 2 people in there. These people were beautiful people. That's the only way I can describe them. They had long golden hair, and the color of the hair was golden. What were they dressed in? They had a sort of a polo neck jumper affair, like a ski top suit, in pale blue. They had beautiful faces. I shall never forget their faces as long as I live. O caso mais impressionante envolvendo eles é o de Peter Curry, um imigrante libanês que relatou ter despertado com 2 mulheres extraterrestres ao lado da sua cama, com uma delas sendo uma pleiadiana. Após o ocorrido, o relato de Curry poderia ter sido facilmente descartado como um delírio de um esquizofrênico maluco, se não fosse uma prova material deixada para trás. Um fio de cabelo. Algum tempo depois, Curry subiu
submeteu esse fio de cabelo a uma análise de DNA, revelando que ele não correspondia a nenhum DNA humano conhecido ou a qualquer outro do planeta Terra. Fato esse que foi rapidamente abafado pelo governo. E igualzinho aconteceu com a única raça de ET orgulhosamente brasileira que você vai ter o desprazer de ver nesse vídeo. É a maior confirmação da história do ET de Varginha. Os Pleiadianos não são nenhuma raça aventureira que chegou aqui por curiosidade ou interesse, mas já estão aqui há milhões de anos ajudando e coordenando a experiência da descida da alma humana na Terra, como se fossem os nossos primos mais velhos que já ascenderam e agora habitam dimensões mais elevadas, nos ajudando a evoluir também. Capelinos. Eles são a raça do famoso episódio dos exilados de Capela, mencionado no Espiritismo, na Bíblia e até mesmo no famoso livro de Enoque. Por volta de 10.000 anos antes de Cristo, um grupo de degradados espirituais de um planeta da constelação de Capela foi exilado para a Terra. Esses seres, conhecidos como Capelinos, foram mandados para cá porque basicamente o planeta deles estava evoluindo por uma transição planetária. E eles eram a eterna quinta série. Então, ou você evolui com esse mundo, ou você é expulso, é degradado. E isso ocorreu em Capela entre 10 e 5 mil anos antes de Cristo, 12 e 7 mil anos atrás. E Capela ascendeu. Quem não ascendeu com Capela foi trazido para a Terra. Embora os capelinos não fossem flor que se cheirem, eles pelo menos eram inteligentes, o que proporcionou um baita empurrão no progresso da humanidade. O famoso médium Chico Xavier fala sobre os exilados de Capela em seus livros, em especial no A Caminho da Luz, que foi ditado pelo espírito de Emmanuel, detalhando a vinda dessas almas para cá. No livro A Caminho da Luz. Nesse livro ele vai falar dos capelinos. Os capelinos formaram 4 grandes civilizações terrestres. A primeira delas são os arianos, depois veio os hindus, que criaram a civilização Harappan. Outra civilização que veio também de Capela é a egípcia. E a última a reencarnar, que por volta de 5.000 a.C., foram os hebreus. Os capelinos são descritos como seres altos e com pele levemente avermelhada, quando estão encarnados na Terra, e parecidos com um personagem de Star Trek em sua forma espiritual. Fascinating. Greys. Cabeçona, olhos gigantes, corpo muito magro e bem baixinho. Para um humano, características que renderiam 0 likes em um perfil do Tinder. Para um ufólogo, o fascínio por uma das raças mais incríveis do universo. Os Greys são, sem sombras de dúvidas, a raça que, se cobrasse royalties dos humanos por uso de direito de imagem, seriam a raça mais rica de toda a galáxia. Mas isso não é por acaso. Os cabeçudinhos não brincam em serviço. Eles são a raça com o maior número de abduções em todo o mundo. Dentre esses casos, o mais famoso foi o de Barney e Betty Hill, que é o caso de um casal americano que foi abduzido pelos Greys enquanto dirigiam à noite. Tudo isso poderia ser apenas mais um conto da carochinha, até que os dois foram submetidos a uma regressão hipnótica com um psicólogo super cético, e tudo foi realmente comprovado, com até mesmo Betty tendo desenhado o lugar que os Greys vieram, que mais tarde os humanos associaram não tão precisamente ao sistema estelar de Zeta Reticuli. Os relatos de abduções dos Greys não é tão difícil assim de identificar. Qualquer Sherlock Holmes do Paraguai perceberia que experiências médicas, comunicação telepática e amnésia são a sua marca registrada. Na ufologia existe até uma famosa frase para isso: esqueceu é porque foi Grey. E por não ser uma raça lá de muito papo, os Greys ficaram conhecidos por serem uma raça não muito simpática, o que, convenhamos, é meio injusto. Até porque se eu mesmo fosse um Grey, não teria muito o que falar com a raça humana, não. Mas quem é intimamente brother dos Greys juram de pé junto que o tamanho da sua cabeça é proporcional ao seu amor e carisma. O que eu não acreditaria até ter tido uma experiência parecida. Number one, I would like to say that, there's a lot of confusion that not all reticulans are evil. There are some reticulans that are incredible healers, that are incredibly benevolent. Unfortunately, most of them are getting a bad rap right now. The benevolent reticulans look like children. Os Greys também são conhecidos por serem grandes engenheiros, construindo muito das máquinas e tecnologias que são usadas no astral, além de serem conhecidos por fazerem parte do comando Ashtar, ajudando a monitorar o andamento da nossa civilização. Monitoramento esse que acontece desde que o mundo é mundo, como se fôssemos parte de uma grande família cósmica.
Venusianos. Essa raça de extraterrestres, que é conhecida por habitar a quinta dimensão de Vênus, é uma das raças que mais influenciou a história da humanidade. Nos textos espirituais tibetanos, por exemplo, há menções de mestres espirituais provenientes de Vênus, que ensinaram princípios do budismo e outras práticas espirituais nas regiões do Tibete e Himalaia. Já no Egito, vertentes ocultistas acreditam que eles deram uma focinha nos conhecimentos de arquitetura e astronomia. E até mesmo o deus Thoth teria bebido na fonte dos conhecimentos dos venusianos. Além disso, poucas décadas atrás, um venusiano chamado de Valiant Thor teria se densificado nessa dimensão e feito contato com o Pentágono e o presidente dos Estados Unidos para alertá-los sobre o perigo nuclear. Toda essa história é contada no livro Um Estranho num Pentágono, de Frank Strangers, que relata não só a estadia de 3 anos desse venusiano por aqui, mas suas tentativas de oferecer tecnologias avançadas e ajudar a evitar a autodestruição do mundo. Coincidência ou não, no contexto espiritual, os venusianos são conhecidos por sua forte missão de ajudar a elevar a consciência espiritual da humanidade. Agarthans. Os extraterrestres que são mais conhecidos por serem intraterrenos. Eles são uma raça que são conhecidos por viverem dentro do planeta Terra, em um reino chamado de Agartha. Acredita-se que depois que o projeto Atlântida terminou, criou-se mundos intraterrenos, principalmente com entradas em cavernas na Antártida, para que tudo que restou do projeto de Atlântida desse continuidade nesses lugares. Passagens também são encontradas em montanhas, locais desérticos e até mesmo embaixo d'água, como em mares e rios. Eu nunca tive uma experiência tão mística e forte que nem aquela, cara. Ele chegou, ele parou na frente da gruta, porque dependendo da gruta são portais, mas não é portal que vai ter porta. Ah, você quer aqui, pega o elevador pra você... Não, eles criam como se fosse uma ilusão ali, que eles têm essa tecnologia e você não vai chegar em lugar nenhum. São Tomé das Letras, tá cheio de lugar assim, a gruta do carimbado e tal. Então ele parou lá na frente, ele falou, antes da gente entrar, eu vou ter que fazer a nossa permissão e ver se tem. O cara parou ali na frente, cara, o Pajé Orestes, e ficou falando ali, bicho, de repente do nada, sabe aquele puta barulhão do mato? Cara, parou tudo. A coisa foi tão louca, mano, que todo mundo ficou olhando assim, aí pum, voltou. Ele falou, podemos entrar agora. Os mundos intraterrenos ainda são mencionados na mitologia grega, no budismo tibetano e em tribos indígenas no Brasil. E até mesmo na área científica, ganha respaldo com nomes como o grande astrônomo Edmond Halley, o mesmo que calculou a órbita do cometa que leva o seu nome. As principais cidades desses lugares intraterrenos são a tão conhecida Shambhala e Telos. Lá existem vegetações, altas tecnologias e até mesmo uma espécie de sol que forneceria calor e iluminação. Aí a gente pode perguntar, mas eles ficam muito tempo nessas comunidades? Não, são passagens. São colônias de passagens. Não é uma coisa que eles vão viver lá, vão experienciar a guerra, nada disso. Eles experienciam essa sociedade comunitária e depois seguem seus caminhos. Larga a casca, larga o corpo como nós e segue caminho. São espíritos que habitam um corpo diferente. Os Agarthans são seres humanoides, parecidos com os humanos, mas com incríveis 4,5 metros de altura. A missão deles é ajudar a humanidade a entrar numa era de paz e iluminação espiritual, principalmente através de comunicação telepática com pessoas sensíveis e espiritualmente abertas. Reptilianos, os protagonistas de tantas teorias da conspiração. Os principais contactados e canalizadores nos garantem que esses seres escamosos têm um hobby peculiar: barrar a evolução da humanidade controlando e alienando as massas, usando para isso principalmente dispositivos como chips e implantes, que criariam ilusões onde eles poderiam se alimentar do medo ou da energia das suas vítimas. Eles também usariam de implantes para pôr pensamentos intrusivos na mente das pessoas. If they try to their thoughts into your head, you just stand firm with who you are and you say, no, you are not coming into my head, you are not taking me over, and you are not going to violate my free will. I don't give a damn who you are. Leave me alone. Já para um grupo menor de pessoas, eles acreditam que nem todos os reptilianos são maus e que alguns deles hoje já são ascensionados, trabalhando para ajudar a humanidade. De qualquer forma, não dá para negar que a representação de seres reptilianos sempre esteve presente na nossa história. Na Serra Leoa, por exemplo, foram encontradas estátuas de répteis enterradas tão profundamente que alguns especialistas acreditam que elas
elas podem ter mais de 17 mil anos. Além disso, a simbologia de répteis aparece em civilizações como os maias e os egípcios, com ambas surpreendentemente possuindo esse mesmo simbolismo. Alguns acreditam que é porque ambas as civilizações tiveram contato com a raça dos reptilianos. Sirianos. Imagine que você volta no tempo até uma pacata tribo na África no século XIV e descobre que esse povo, conhecido como os Dongons, possuíam conhecimentos sobre uma misteriosa estrela que só foi descoberta pelos astrônomos mais de 500 anos depois. Mas o motivo deles saberem essa informação é ainda mais assustador. O povo dessa tribo relataram que foram os próprios habitantes dessa estrela que vieram para a Terra e passaram essas informações para eles. Uma espécie de seres anfíbios conhecidos como os Gnomons. Tudo isso deixa claro a interação dos sirianos na história da humanidade. Os sirianos são associados a mais de 20 raças diferentes, mas a principal divisão que você tem que saber são os sirianos da estrela Sirius A e Sirius B. Sirius A é onde existem, por exemplo, os famosos felinos, e Sirius B, composto em sua maioria por seres aquáticos, como os que faziam contato com a tribo africana. Acredita-se também que foi de lá que vieram para a Terra as sementes estelares das baleias e dos golfinhos. O foco dos sirianos não são as famosas abduções. Ao invés disso, as suas principais formas de contato com os humanos é através de projeção astral e canalizações. Dessa maneira, eles cumprem a sua missão de auxiliar espiritualmente a Terra. Com cada vez mais pessoas descobrindo que o passado de suas almas não veio desse pálido ponto azul, e sim de outros planetas, com você em vidas passadas sendo outras raças, principalmente as próximas 3 que eu vou te falar. Inclusive, descobrir a minha linhagem cósmica foi o que me motivou a fazer esse vídeo. E como você também pode descobrir e vivenciar a sua, é o que eu vou te falar mais pra frente. Lyrianos. São considerados as almas mais antigas da nossa galáxia, sendo os ancestrais que deram origem a quase toda a civilização extraterrestre que você já ouviu por aí. E se você percebeu a semelhança entre eles e os Pleiadianos, por exemplo, não é mera coincidência. A migração dos Lyrianos para as Pleiades seria o motivo da aparência humana por lá. All human life originated in Lyra, and when Lyra fell during a war, they migrated out from Lyra during a war in order to preserve the race, and they went to different parts of our galaxy. Então, pode-se dizer que os Pleiadianos são descendentes de Lyra. Os Lyrianos também são conhecidos por habitarem entre a 6ª e a 9ª dimensão, e como os primeiros a conseguirem se densificar a ponto de viverem na dimensão física da Terra, sendo eles conhecidos por serem os responsáveis pelos primeiros seres humanos em Atlântida e Lemúria. As características mais comuns entre eles são as dos nativos de Lyra, que apresentam aspectos de natureza humana. Os Lyrianos também têm aparência felina, muitos vistos aqui na Terra como uma mistura híbrida. Muitos acreditam que os deuses egípcios com cabeças de animais podem ter sido inspirados pelos Lyrianos. Eles também são frequentemente apresentados aos humanos com uma aparência semelhante aos elfos da nossa mitologia. Andromedanos. Descendentes diretos dos Lyrianos, os Andromedanos são de uma constelação muito distante chamada de Andrômeda, que fica a mais de 2 milhões de anos-luz da Terra, sendo ela a coisa mais distante que um ser humano pode enxergar da Terra a olho nu. O caso mais conhecido envolvendo os Andromedanos foi o relato de Alex Collier, um ex-piloto militar dos Estados Unidos, que em 2007 relatou ter vivido a bordo de uma imensa nave-mãe dos seres de Andrômeda, que media mais de 1 quilômetro de diâmetro e transitava entre várias dimensões. Segundo ele, os andromedanos são seres altos, com pele azul clara e fisicamente impecáveis. Their society would be approximately 4,700 years more advanced than ours on a spiritual level. On a technological level, they're 50,000 years. The technology they create is based on a spiritual necessity to evolve. And the whole point is they want our part of the galaxy to evolve. And what's holding it back is our solar system. And what's holding back our solar system is the consciousness of humanity on the Earth. E o caso de Collier não foi o único. Diante de diversos outros relatos, gerou-se um consenso que os andromedanos são principalmente conhecidos pela sua inteligência ligada à genética. Suas tecnologias genéticas são tão avançadas que podem regenerar tecidos, curar doenças e até mesmo prolongar a vida física.
Aviários azuis, a raça pássaro. Os Blue Avens, como também são conhecidos, seriam como se fossem os nômades do universo, não sendo associados a nenhuma origem específica, como Pleiades, Arcturus ou Sirius. Ao invés disso, os aviários azuis são seres interdimensionais, já ascensionados, que não dependem de estar ligados a nenhum planeta físico. Embora eles pareçam fisicamente com aves, esse é só um aspecto da sua natureza dimensional, e eles usam dessa forma para se apresentar aos humanos, até como uma forma de arquétipo que essa imagem representa para nós. Por coincidência ou não, a temática pássaros e espiritualidade sempre esteve presente na história da humanidade. No Egito, por exemplo, você já deve saber que Horus é representado com a cabeça de uma ave, mas o que talvez você não saiba é que a cor original que ele foi pintado era azul, a mesma cor dos aviários. Além disso, em tribos africanas, eles acreditam que antes do humano ascensionar, ele precisa viver a sua última encarnação como um pássaro. O principal canalizador dos aviários azuis é Corey Goode, e segundo ele, existem diversos aviários azuis encarnados entre nós, vivendo como humanos para ajudar na transição espiritual da humanidade. Arcturianos, uma das raças mais antigas e avançadas da galáxia. Eles são conhecidos por serem provenientes de uma estrela gigante conhecida como Arcturus, que fica a 36 anos-luz da Terra. Embora o seu tom de pele seja frequentemente associado ao azul, também pode ter tons de baunilha, verde e marrom. Eles têm a capacidade de mover objetos com a sua mente, são totalmente telepáticos e a altura que variam entre 2 e 4 metros. A reprodução desses seres arcturianos não acontece pelo sexo, mas por uma espécie de elo mental, nas quais as energias masculinas e femininas se unem para gerar uma vida. Uma vez liberto dos seus corpos físicos em Arcturus, os espíritos das raças dos arcturianos possuem uma forte ligação de auxílio com a raça humana, ajudando os seres humanos a reconhecer que eles são seres divinos e a elevar suas frequências vibratórias. Os arcturianos terminam a vida quando o contrato que foi organizado para sua existência está terminado, o que geralmente leva 350 anos. Humanos. Sim, humanos. Ou você achava que a nossa alma se originou nesse planeta? Se a sua alma fosse um passaporte, ela seria emitida diretamente lá do consulado divino. E os planetas e constelações seriam apenas carimbos de lugares que ela já passou no percurso. Uma visão que é compartilhada no espiritismo, hinduísmo, na teosofia e até mesmo no contexto original do cristianismo. Todas sugerem que se pudéssemos dar um Ctrl Z para o início da sua criação, lá acharíamos a própria consciência de Deus. Então, a conclusão é que você não é humano. Você está humano. Assim também como você não é um pleiadiano, siriano ou nenhuma outra raça. Mas você pode ter sido. E olha, a chance disso é bem alta. A chance que na sua última vida, você estava em outro planeta, encarnado inclusive como uma dessas raças que eu falo nesse vídeo, é mais de 80%. E calma, parece loucura, mas o motivo é bem simples. Devido ao constante aumento da população ao longo dos séculos, sempre houve a necessidade de almas provenientes de outros projetos planetários encarnassem aqui para suprir esse excedente. Só que no último século houve um boom populacional jamais antes visto. Se a espécie humana levou mais de 100 mil anos para atingir o seu primeiro bilhão de habitantes, precisou de apenas 100 anos para esse número chegar a 6 bilhões. E exatamente toda essa quantidade de novas almas precisou vir de outros planetas para suprir essa exorbitante quantidade de novos nascimentos. É por isso que, se você quer descobrir as suas vidas passadas, é muito mais aconselhado que você faça uma regressão focada em reviver a sua linhagem cósmica. Então, para todo mundo que quiser passar por uma das experiências mais loucas e emocionantes de todas, revivendo suas vidas passadas, sendo outra raça, vivendo em outro planeta, o link do áudio da regressão está aqui embaixo na descrição. Bom, vamos continuar. Na década de 90, o povo mineiro presenciou o que viria a ser o caso ufológico mais badalado do Brasil. Para resumir a história, 3 garotas viram uma criatura marrom com gigantescos olhos vermelhos acuada em um muro da cidade. Depois de todo esse fuzuê, o exército deslocou vários caminhões até o local, e a tal criatura acabou indo parar no hospital, o que ocasionou todo o isolamento de uma das alas do hospital regional. E até aí,
tudo bem, várias desculpas poderiam ser dadas para isso. Mas, inacreditavelmente, a explicação oficial que o exército deu é simplesmente a maior comprovação que o ET de Varginha realmente existiu. Havia no hospital de Varginha um casal de anões, onde a senhora estava grávida para ganhar um neném. Isso coincide com o fato de a ESA ter pegado essa criatura, ter colocado no caminhão e levado para o hospital de Varginha. É a maior confirmação da história do ET de Varginha. Porque se o cara tivesse dito assim, não, é uma bobagem, a imprensa inventou, a imprensa golpista, não, claro que não caiu no ET. Mas a explicação dele foi o seguinte, que tinha um casal de anões deformados em Varginha que tinham procriado e que tinham nascido um filho. E por isso o hospital ficou fechado, porque o hospital ficou isolado. E para piorar ainda mais a situação, a explicação que eles deram para a visão que as meninas tiveram foi que elas tinham visto o Mudinho. Lá um senhor, ele é anão, baixo, ele é bem desfigurado, ele é retardado mentalmente. Realmente, se nós olharmos para esse senhor, ele realmente tem uma aparência que nos causa até um certo constrangimento e uma aflição, porque ele tem alguma disformidade física, né? O Mudinho era realmente um cara que vivia na cidade, mas as próprias moradoras que viram a criatura desmentiram toda essa versão. Era uma foto do Mudinho do lado da imagem que elas teriam visto do tal ET. E elas disseram, não, a gente convive e conhece o Mudinho faz tempo. Não era o Mudinho. Não era o Mudinho e nem uma criatura qualquer. Quem investigou o caso disse que se trata de uma raça chamada de Akart e que eles vieram de uma constelação chamada de Sextante. Mas a teoria mais aceita é que eles vieram debaixo da terra, escondidos em cavernas. Bom, mas o que importa é que no fim das contas a criatura bateu as botas, o exército saiu difamado e quem realmente se deu bem foi Varginha, que até hoje usa desse episódio pra faturar muito em nome dos ETs. Mas o melhor souvenir de ET que você pode encontrar não está em Varginha, mas aqui embaixo do vídeo, com o livro digital mais completo sobre os extraterrestres. Se nesse vídeo você já aprendeu sobre todas as raças principais, nesse livro você encontra mais de 30. É simplesmente o maior e mais completo livro sobre os extraterrestres do Brasil. Essas que são as raças que alguns ufólogos estão aguardando o dia e a hora para descer da grande nave-mãe. Embora a verdade é que não sabemos se e quando isso acontecerá. O que sabemos, e como você viu no vídeo, é que esse contato sempre aconteceu, principalmente para aqueles que conseguiram elevar sua consciência, vivenciando o despertar espiritual. A verdade é que quando tem gente fazendo um vídeo perguntando onde estão todos os alienígenas? Eles estão ao seu lado, achando graça da sua cegueira espiritual. E como você percebeu ao longo do vídeo, os extraterrestres só revelarão seus segredos quando você abrir as portas da espiritualidade. Muito obrigado e até a próxima.